Olá, meus amados, tudo bem? Voltamos aqui com mais uma parte de soluções da parte 3, né? Então nós temos agora mais a continuação aqui de unidades de concentração. Agora nós vamos falar de concentração molar ou molaridade, que cai muito em vestibulares e no Enem também, certo? Geralmente em soluções sempre está caindo a relação com concentração molar. Eu gosto de representar a concentração molar por um Mzinho, por um M maiúsculo. Mas alguns colocam um M meio estiloso, certo? Qualquer um deles está correto. É apenas uma simbologia. Eu resolvi botar esse M aqui para diferenciar de alguma outra unidade, certo? Bom, então olha só. O que a molaridade ela calcula? Ela calcula a relação entre número de mols do soluto e o volume da solução. Observe que mais uma unidade de concentração está relacionando ao volume da solução, está relacionando a solução, ok? Certo? Logo, se você substituir o número de mols que eu tenho aqui, e você sabe que número de mols é igual a massa sobre massa molar, você vai ter essa segunda fórmula. Molaridade é igual a massa do soluto sobre massa molar do soluto vezes o volume, ok? Certo? Unidades que nós vamos usar aqui. Você pode usar a mais usada, que a IUPAC recomenda. Mols por litro. Ou simplesmente escrever um M, ou simplesmente escrever a palavra molar. Qualquer um deles a IUPAC aceita. Certo? Ok? Observação do tio Sandro para você. Às vezes tem questões que caem essas palavras assim, ó, decimolar, milimolar. Então é bom você saber que molar está se referindo a um mol por litro. 1 mol por litro. Decimolar está se referindo a 0,1 mol por litro. Milimolar, mil. Então, está relacionado a 0,001 mol por litro. Ok? Beleza? Pode aparecer qualquer um desses três na prova. Certo? Qualquer um dos três numa prova pode aparecer. Beleza? Vamos fazer a nossa primeira questãozinha aqui agora? Então vamos lá. Em 3 litros de uma solução de NaOH existem dissolvidos 12 mols de uma base. A molaridade dessa base aqui é fácil, mas volto a repetir. O que é que a molaridade calcula? Ela calcula quantos mols de soluto você tem em 1 litro da solução. É isso que ela calcula. Quantos mols de soluto você tem em 1 litro da solução. Certo? Então vamos fazer aqui. Em 3 litros de NaOH existem 12 mols de uma base. Então se eu fosse fazer pela fórmula, eu sei que os 3 litros é o volume da solução e os 12 mols da base é o número de mols do soluto. Porque a água é o solvente, correto? Então molaridade vai ser igual ao número de mols do soluto sobre o volume. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 12 mols sobre 3, que vai dar 4 mols por litro. Ou 4M, ou 4 molar. Certo? Qualquer uma das 3 está correta. Então, letra B. Ok, meus amados? Vamos para a próxima? Uma solução aquosa de 2 molar de ácido clorídrico apresenta, olha só, uma questão teórica em que ele pergunta justamente a teoria. 2 molar de ácido clorídrico apresenta o quê? 2 molar
não são 2 mols por litro? Quer dizer o quê? Que você tem 2 mols de soluto para cada 1 litro da solução. Você tem 2 mols de soluto para cada 1 litro da solução. Não é do solvente. Muito cuidado, tá? Com essa pegadinha. É 1 mol da solução. Terceiro, no preparo de uma solução alvejante de tinturaria, 521 gramas de NaClO, que é o hipoclorito de sódio, são dissolvidos em água suficiente para 10 litros da solução. A concentração em mols por litro da solução e ele já me dá a massa molar do cidadão aí, certo? Então vamos lá. Molaridade é igual a número de mols do soluto sobre o volume. Aí você está falando agora, Sandrão, não tem aqui o número de mols, mas eu tenho a massa e a massa molar. Então é a mesma coisa que a massa molar do soluto, massa do soluto sobre massa molar do soluto vezes o volume, certo? Quanto é a massa do soluto? Ele me falou ali, ó, 521,5. 521,5. Dividido por... qual é a massa molar do NaClO4? 74,5 vezes quantos litros? 10 litros, ok? Fazendo aqui, eu teria 0,7 mols por litro. Seria a letra C. Sandro, eu agora quero fazer, cara, sem memorizar fórmula. Então você tem que lembrar da teoria. Então vou apagar agora aqui e vamos fazer sem fórmula, tá? Para você entender. O que é que calcula a molaridade? A molaridade calcula a quantidade de soluto, mols de soluto que você tem em 1 litro da solução. Ele disse que botou essa quantidade aqui de hipoclorito em 10 litros de água. Eu vou achar o número de mols. Infelizmente o número de mols eu vou aproveitar e vou usar a formulazinha. Podia usar a regra de 3, mas eu vou usar aqui o número de mols. O número de mols não é massa sobre massa molar? A massa aqui de hipoclorito de sódio, né, 521,5. Quanto é a massa molar dele? 74,5. Quantos mols de soluto eu tenho aqui? Eu tenho 7 mols. Então, na verdade, isso aqui é igual a isso aqui, correto? Beleza? Então, eu tenho 7 mols. Então, na verdade, eu botei esses 7 mols aonde? Em 10 litros. Beleza? Então, eu tenho 7 mols de NaClO em 10 litros da solução. Mas a molaridade não calcula o número de mols do soluto para 1 litro? Tá, em 1 litro eu tenho quantos então? Em 1 litro eu vou ter isso aqui, ó. Número de mols do soluto seria igual a 7 dividido por 10, que vai dar, número de mols do soluto é igual a 0,7 mols. Mas, Sandro, é mols por litro, ele quer a concentração em mols por litro. Lógico. Agora, olha só, esse 0,7 está onde? Não está em 1 litro? Logo, eu posso dizer o seguinte, que a concentração molar é 0,7 para cada, 0,7 mols para cada 1 litro. Ok? Beleza? Vamos fazer o quarto aí, o de baixo agora? Vamos fazer. Eu vou apagar aqui agora. Vou aproveitar o espaço aqui para a gente fazer o próximo. A molaridade de uma solução aquosa contendo 35,5 gramas de ácido clorídrico dissolvidos em água até completar 2 litros Então vamos lá. Eu quero saber a molaridade que contém, de uma solução que contém isso aí, dissolvidos em água até completar 2 litros. Então eu já sei aqui, vou fazer direto aqui, ó. Eu sei aqui, ó, ele me deu aqui a massa molar do cloro e do hidrogênio. Então eu vou achar massa molar
do HCl. Vou fazer para você lembrar como é que faz, né? O cloro é 35,5 vezes um cloro, porque aqui tem um, ó, um cloro, vai dar 35,5. O hidrogênio é 1 vezes 1 que eu tenho aqui, 1. Então vai vezes 1, 1. Somando vai dar 36,5. Essa aqui é a massa molar do HCl, gramas por mol. Ok? Beleza? Agora é só ir para um abraço, né? O que é molaridade? Molaridade é igual ao número de mols de soluto sobre o volume. Mas eu não tenho o número de mols, mas eu tenho a massa. Massa sobre massa molar do soluto vezes o volume. Quanto é que é a massa? 36,5. Quanto é que é a massa molar? Aliás, desculpa, como foi a massa que ele colocou? 36,5. Quanto é a massa molar? Também 36,5. Já facilitou meus cálculos. Vezes o volume que já está em litros, 2 litros. Vou cortar esse cara com esse. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. Então eu vou ter 1 dividido por 2, vai dar meio. Eu tenho 0,5 mols por litro. Certo? Letra A. Ok, meus amados? Tudo bem até agora? Vamos continuar. Outro que gosta de cair muito é a molaridade de íons, certo? A molaridade dos íons. Então, a molaridade dos íons, antes da gente fazer isso aqui, eu vou recordar para você o seguinte. Vamos lembrar que num composto iônico que forma íons, eu tenho cátions e ânions, certo? Quando você coloca um composto iônico em água, ele vai separar esses cátions positivos do ânion, que é negativo. Então, esse X está indicando a quantidade de átomos de cátion e esse Y a quantidade de átomos de ânion, correto? E aí você vai fazer um balanceamentozinho. Esse X vem para frente do ânion, o Y, que é do ânion, vai para o cátion, e a carga aqui vai ser... Desculpa, eu troquei aqui, na verdade. Na verdade, esse X vai vir para cá para fazer o balanceamento, o Y também, e você vai trocar a carga. O X vem para cá e o Y vem para cá. Então aí você tem uma proporção. Você tem que aqui sempre vai ser um mol, né? Você tem a proporção de 1 mol desse cara para X mols desse para Y mols desse cidadão aqui. Ok? Certo? Não esquece isso. Beleza? Você rompe essa ligaçãozinha aqui e separa cátions e ânions. Correto? E é nessa proporção que você vai achar a molaridade, porque a molaridade é para a proporção aqui do coeficiente estequiométrico, certo? Beleza? Então vamos lá. Vou apagar aqui, qualquer coisa eu volto para explicar para você de novo. Por exemplo, quando você botar esse cidadão aqui em água, cloreto de cálcio, você vai romper aqui, ó, você vai quebrar aqui, certo? O cálcio aqui é 1, concorda comigo? O cálcio não aparece, mas aqui é 1. Então você vai ter cálcio mais Cl menos. Ei, Sandrão, como é que você sabe que um é mais e outro é menos? É fácil, geralmente é assim. Quem está do lado esquerdo é o positivo, quem está do lado direito é o negativo, mas o mais correto é o cálcio é um metal, o cloro é um metal. O metal tende a doar elétrons e o ametal tende a receber elétrons. Ok? Beleza? Não esqueça disso aí, certo? Vamos para cá agora. Agora eu vou fazer o balanceamento. Né? Na verdade, eu vou logo fazer a carga. Aqui não é 1, então vem para cá 1. Aqui não é 2, então vem para cá 2. Lógico, quando for iguais vai ficar um pouco mais difícil. Mas a nossa aula não é isso. Você tem que antes ter assistir a aula de ácidos, bases, sais e óxidos, certo? Então vamos lá. Aí aqui nós vamos fazer o balanceamento. Um cálcio, 2 cloros, 2 cloros. Eu vou mudar de cor para ficar mais fácil, tá? Então, um cálcio, umzinho aqui. 2 cloros, 2 cloros. Qual é a proporção que você tem aqui agora? Você tem a proporção seguinte, Sandra, ó. Eu tenho isso aqui, ó. 1 para 2. Concorda comigo?
certo? Você tem 1 para 1 para 2. Então isso quer dizer o quê? Se eu tiver, por exemplo, sei lá, 2 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro desse sal, quanto vai produzir de íons? A proporção é 1 para 1, vai produzir 2 vezes 10 a menos 3 mols por litro de íon cálcio e 4 vezes 10 elevado a menos 3 mols de íon cloreto. Por quê? Porque o íon cloreto é o dobro do íon cálcio. Correto? Certo? Lógico, eu estou falando isso aqui, que a gente vai estudar mais para frente depois, se o grau de dissociação, que a gente representa por alfa, se o grau de dissociação for de 100%, certo? Se o grau de dissociação for 100%, então você tem isso aí, certo? E outra, o número de cargas tem que ser iguais. Então olha só para a gente provar aqui que o número de cargas vai ser igual, ó. Eu vou mudar de cor aqui, só para a gente fazer aqui, ó. 1 vez mais 2, mais 2. E 2 vezes menos 2, menos 2. Mais 2 com menos 2, 0. Certo? Tem que ter, o número de cargas tem que ser iguais. Ok? Beleza? Vamos fazer aqui do sulfato de alumínio. Mesma coisa, você vai romper aqui, ó. Quando você colocar em água vai romper a ligação, o retículo cristalino ali, mas aí já é uma outra aula. Vamos falar bem mais simples, né? Vai romper a ligação entre o cátion e o ânion. Observe que o alumínio é o cátion, é o metal. Isso aqui é um ânion oxigenado, você não separe ele. Depois eu vou dar uma aula sobre isso aí. Quando eu vou ensinar sais, eu vou explicar isso direitinho. Isso aqui é um ânion oxigenado, você não rompe essa ligação aqui, ok? Isso aqui é uma espécie química junta, SO4, é um sulfato. E aqui você vê que eu tenho 2 cátions e 3 ânions, correto? Eu vou romper aqui no meio. Quando eu romper aqui no meio vai ficar como? Vai ficar Al mais, não vou botar, vou até fazer um pouco mais para cá para dar espaço aqui. Vai ficar Al mais SO4 menos. Sempre o cátion é o positivo, o ânion é o negativo, certo? Então, quantos alumínio tem aqui? 2. Então, bota um 2 aqui e um 2 aqui. Quantos SO4 tem? 3. Lembra que eu falei que o SO4 é uma espécie química junta. Então, 3 aqui e 3 aqui. Qual é a proporção do número de coeficiente estequiométrico, número de mol você tem aqui? Você tem 1 para 2 para 3. Quer dizer que o que eu tiver de concentração, ela obedece essa proporção. Então vamos supor, por exemplo, que eu tenha... deixa eu mudar de cor aqui para o laranja. Vamos supor que eu tenha aqui 5 mols por litro de sulfato de alumínio dissolvido. Quanto é que eu vou ter aqui? Aqui eu vou ter 10 mols por litro. Quanto é que eu vou ter do íon sulfato? Eu vou ter 15 mols por litro, porque é 3 vezes maior. Quanto é que eu vou ter do íon alumínio? 10 mols por litro. Vamos supor que eu tivesse aqui, sei lá, 0,2 mols por litro. Então aqui seria 0,4 mols por litro. E aqui seria quanto? 3 vezes mais, seria 0,6 mols por litro. Volto a repetir, isso aqui, logicamente, se eu tiver um grau de ionização de 100%. O que é isso? Quer dizer que todas as moléculas desse sal se dissolveram e se dissociaram, né? E produziram o íon alumínio e o íon sulfato. Quer dizer que todas as moléculas, aglomerado iônico de cloreto de cálcio se dissolveu e produziu o íon cálcio e o íon cloreto, certo? Isso que quer dizer 100% de grau de ionização. Sandrão, faz uma agora se o grau de ionização fosse 80%. Essa é a minha observação aqui embaixo. Se o grau de ionização fosse de 80%, por exemplo, como é que você faria isso se ele fosse 80%? Eu vou pegar o exemplo lá de cima.
eu vou apagar aqui tudo isso aqui que eu fiz e vou fazer esse exemplo aqui agora. Vamos pegar aqui, já está aqui prontinho para mim, né? Então, eu vou apagar tudo para ficar melhor. Eu quero o grau de ionização 80%. A gente já sabe que aqui é Ca mais 2 mais 2 Cl menos. Aquoso, né? Em água. Mas vamos lá. Eu quero com 80%, correto? Então vamos supor que eu dissociei, aqui a proporção continua a mesma, 1 para 1 para 2, certo? Beleza? E agora eu tenho aqui 2 vezes 10 a menos 3 molar. Quanto de íons cálcio eu vou produzir? Quando você não faz cálculo porcentagem, né? Você vai pegar isso aqui e vai dividir por 100% para você ter um fatorzinho aqui que é o 0,8, correto? Então isso aqui, essa consideração que eu coloquei, corresponde a 100%. Mas ela não vai dissociar 100%, vai dissociar 80% disso aí. E como é que eu faço essas contas? 80% disso aqui é quanto? É só você pegar o 2. É só você pegar o 2 vezes 10 a menos 3 e multiplicar por 0,8. É a mesma coisa que você pegar aqui, ó. Aqui não é o dobro? Quanto é o dobro disso aqui? O dobro de 2 vezes 10 a menos 3 seria 4 vezes 10 a menos 3. Só que é 80%. Então, vezes 0,8. Quanto vai ser isso aqui? E quanto vai ser isso aqui? Lógico, isso aqui embaixo vai dar 1,6, deixa eu botar mais para cá, 1,6 vezes 10 a menos 3, correto? E aqui vai dar quanto? No outro vai dar 3,2 vezes 10 a menos 3, molar, né? Isso aqui é o que você vai produzir de íon cálcio e íon cloreto se essa dissociação tiver um grau de ionização de 80%. Volto a repetir. Quer dizer que nem todas as moléculas de cloreto de cálcio, CaCl2, se dissolveram em cálcio e cloreto. Apenas 80%. Ok, meus amados? Beleza? Vamos fazer uma questãozinha aqui agora pra gente. Bora? Bora lá. Uma solução aquosa de sulfato de alumínio foi preparada de modo que cada 100 ml da solução dissolvesse 68,4 gramas de sal a 20 graus Celsius. Sabendo que nessa temperatura a dissociação do sulfato é de 60%, a concentração em quantidade de matérias mols por litro dos íons alumínio e dos íons sulfatos é igual a quanto? Observe que eu tenho o volume da solução, eu tenho a massa molar. Ele não me deu em mols, então eu tenho que fazer o seguinte, amigão, eu tenho que achar aqui o número de mols, mas é fácil, certo? A massa molar do sulfato de alumínio, já vou colocar aqui direto para você aqui, né? A massa molar do sulfato de alumínio é de 342 gramas por mol. Se você fizer o que você já sabe fazer, né? O oxigênio é 16 vezes 4 vezes 3, mais o enxofre que é 32 vezes 3, e o alumínio que é 27 vezes 2, e somar tudo, você vai encontrar os 342. Por que você fez isso, Sandrão? Vou fazer aqui embaixo, aproveitando a questão de baixo aqui, para achar o número de mols que eu tenho do sulfato a cada 100 ml. O número de mols
é a massa sobre massa molar. Então, a massa que ele botou está aqui, ó, 68,4. Então, eu tenho 68,4 gramas para a massa molar de 342. Quanto é que vai dar isso aqui? Você fazendo esse número de... Na verdade, você não precisava fazer nenhum de nós. Você podia botar direto na fórmula, né? A gente podia fazer direto. Vamos fazer direto aqui? Vamos fazer direto. Molaridade é igual a massa do soluto sobre massa molar do soluto vezes o volume. Quanto é que é a massa? 68,4. Dividido por, quanto é que é a massa molar? 342. Vezes, agora 0,1. Sandrão, por que 0,1, hein? Amigão, eu tenho que transformar o ml para litro, né? Concorda comigo? Isso aqui vai dar 2 mols por litro. Então, quando eu pegar o sulfato de alumínio, vou botar agora aqui, ó, sulfato de alumínio. Quando eu colocar em água, vou romper essa ligaçãozinha aqui. Aí eu vou ter Al mais SO4 menos. E aí eu vou lembrar do macetezinho do tio Sandro. Aqui não 2, bota um 2 aqui na frente e um 2 aqui em cima. Aqui não é 3, bota um 3 aqui em cima e um 3 aqui embaixo. Lógico que esse macetezinho que eu tô dando pra você, rapaz, eu acabou cortando ele. Ele é um macetezinho quando você tem cargas diferentes, cargas iguais, você tem que saber, né, a tabela. Mas como eu falei, assista a minha aula de sais que eu ainda vou gravar sobre isso aí, tá? Bom, qual é a proporção aqui agora? Eu tenho a proporção, Sandrão, é 1 para 2 para 3. Quanto é o número de mols por litro que foi dissolvido? Aqui foi dissolvido 2 mols por litro, Sandro. Pela questão foi 2 mols por litro. Então aqui seria o dobro, né? Não, não é o dobro porque ele falou que está apenas 60% dissolvido. Quanto é 60% de 0,2? Você não precisa tirar, na verdade você só precisa fazer isso aqui, ó. Você só precisa, como é o dos íons, você precisa pegar aqui, né? O dobro, né? 4. Então vai ser 4 vezes 0,6. E aqui vai ser, não é o triplo de, aqui não, 3 vezes maior que o íon sulfato, né? 3 vezes o sulfato de alumínio. Então vai ser o triplo de 2 dá 6, só que é 60%, então 0,6. Quanto é que dá isso aqui? Quanto é que dá isso aqui? Aqui vai dar 2,4 mols por litro e aqui vai dar 3,6 mols por litro. Logo eu posso escrever assim, ó, correto. Como é que eu escrevi, Sandrão? Correto mesmo, correto, para escrever certinho. Você vai fazer assim. Já grava esse colchetezinhos, que vai aparecer algumas vezes para você, quer dizer mols por litro, ou seja, concentração molar. Então a concentração molar do íon alumínio é 2,4 mols por litro. A concentração molar do íon sulfato é de 3,6 molar. Ok, meus amados? Dá uma olhada aí e a gente já vai para a próxima agora, beleza? Bora apagar agora aqui para a gente fazer essa próxima questão aqui, ó. Olha só. A água dura contém 2 íons, o íon cálcio e o magnésio. Observe que os dois são bivalentes, né? Tem carga mais 2. Que interfere na ação do sabão, deixando um resíduo nas paredes dos tanques da caldeira. É possível amolecer a água dura adicionando uma substância que retiram esses íons e liberam no seu lugar os íons sódios, que ele é monovalente, certo? Se a água dura contém 0,1 mols por litro de íon cálcio e 0,5 mols por litro de íon magnésio,
Quantos mols de íon cálcio são necessários para substituir íon cálcio e magnésio? Bom, eu já falei que as cargas elas têm que se anular, né? Ou seja, elas têm que ser proporcionais em lá. Então, olha só o raciocínio dessa questão. Essa questão é boa. Primeiro eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou achar a concentração de íon cálcios em 1000 litros. Concorda comigo? Vou fazer lá agora. Certo? Presta atenção aí. Como é que eu faço isso aí, Sandrão? Pra gente ficar ligado. Olha só. A concentração de íon cálcio é 0,01 mols por litro. Então eu tenho, sem fórmula, tá? Para você aprender, para você entender. Eu tenho 0,01 mol por litro de íons cálcio. Deixa eu botar aqui, né? Deixa eu aumentar. Mols por litro de íons cálcio essa é a concentração dos íons cálcio em 1 litro da solução, certo? Peço até desculpa, não é mols por litro, eu tenho a concentração de 0,1 mol de íons cálcio a cada 1 litro da solução. Quando eu tiver 1000 litros, eu vou ter X. Cruz credo. Quanto é que vai dar isso aqui? Lógico, isso aqui vai me dar, correto? Fazendo meios extremos, X 1000 vezes 0,01, isso aqui vai me dar 10 mols de íons cálcio. Vou deixar ele ali, tá? E a concentração de íon magnésio é de 0,05. Então, eu tenho 0,005 mols de íons magnésio em 1 litro da solução. Quando eu tiver 1000 litros, eu vou botar Y. Quanto vai dar aqui? Aqui vai dar 1000 vezes 0,005, vai dar, Y vai ser igual a 5 mols de íons de magnésio. Ok? Logicamente, sempre lembrando aqui aquoso, né? Aquoso e aquoso. Então, na verdade, eu tenho um total aqui, eu tenho um total de 15 mols de íons. E se eu tenho 15 mols de íons ali, meu amigão, para eu anular eu tenho que ter pelo menos a proporção aí de 15, concorda comigo? Certo? Beleza? Eu tenho 15 mols de íons, só que eles são íons bivalentes. Bivalentes. E aí, Sandrão, como é que você sabe que ele é bivalente? Aqui, ó, mais 2 aqui. Então, na verdade, são 30, né, meu amigão? Para que seja o total de íons bivalentes a serem substituídos em cargas, né, são 30, correto? Então isso aqui, na verdade, você vai ter que substituir um total de 30, beleza? Bom, o íon sódio, vou fazer aqui agora, o íon sódio, como você está vendo aqui, mais um, ele é um íon monovalente, certo? Ele é um íon, deixa eu melhorar aqui, ele é um íon monovalente.
certo? Então, como eu tenho 30 ali, meu amigão, porque eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho 15 íons eu tenho 15 mols de íons bivalentes, vezes 2, então eu tenho que ter 30 mols de íons. Como ele é monovalente, é 1, então na verdade eu tenho para dar 30, para dar esses 30 mols de íons, meu irmão, no íon sódio, eu tenho que ter 30 mols de íons sódio. Beleza? Que no caso daria agora aqui a letra D. Outra maneira de você fazer isso aqui agora. Vou apagar para você entender aqui. Outra maneira de você fazer isso aqui seria assim. 1 mol de cálcio, 1 mol de íon cálcio, ele tem 2 mols de cargas positivas. 2 mols de cargas positivas. Tá aqui os 2 mols aqui, ó. 2 mols de carga positiva. A concentração, a quantidade dele é 0,01 mol para cada litro. Então, em 0,01 mol de íons cálcio, qual vai ser o número de mol de cargas? Logicamente, isso aqui vai ser 100 vezes menos. Então, vai ser 0,02 mols de cargas positivas. Ok. 1 mol, vou deixar ele ali, 1 mol de íons magnésio. Tem quantos mols de carga positiva? Tem 2 mols de cargas positivas. Lá dentro eu tenho 0,05 mols de íons magnésio. Fazendo a proporção meios extremos aí, você teria 0,01 mols de cargas positivas no íon magnésio. Somando essas duas cargas, meu amigão, daria quanto? Você vai ter um total de cargas de 0,03 mols de cargas positivas. Certo? Eu quero substituir esse total de mols pelo sódio. Correto? E como é que eu faço? Se 1 mol de sódio, 1 mol de íon sódio tem 1 mol de cargas positivas. Isso aqui está em 1 litro da solução. Lembre disso, certo? Beleza? Isso aqui está em 1 litro da solução. Porque é mol por litro, né? A gente achou a quantidade para cada mol por litro, né? Mol por litro. Certo? Então vamos lá aqui agora. Olha só. 1 litro, agora vou concluir aqui o raciocínio. 1 litro da solução tem 0,03 mols de cargas
positiva, quando eu tiver 10 elevado a 3 litros, que é 1000 litros, eu tenho x. Vou fazer meios extremos. Quanto vai dar o x aqui? Esse x vai dar igual 30 mols de cargas positivas. Certo? 30 mols de cargas positivas. Se cada 1 mol de sódio me fornece 1 mol de cargas, para eu ter 30 mols de cargas, eu tenho que ter, logicamente, 30 vezes mais mols de íons. Então eu tenho que ter 30 mols de íon sódio. Essa questão é uma questão realmente de raciocínio um pouco mais elevado, mas eu fiz questão de fazê-la aqui para a gente. Você tem que lembrar de um pouco da reação, né? De quando o metal perde elétrons, quando ele ganha elétrons, certo? Então, depois eu vou dar essa aula não é dentro do assunto de soluções, você vê essa aula, mas eu vou preparar essa aulazinha para você, ok? Ok, meus amados? Então, daqui a pouco nós vamos vir com fração molar, ok? Beleza?